do bem e do mal, você não toca e você não come. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus deu esta autoridade para Adão e Eva. Porém, Deus deu a eles algumas prerrogativas. Deus deu a eles bênçãos, um lar abençoado, um paraíso, o melhor lugar existente nesta terra, meus irmãos. Mas Deus deu ali a eles algumas prerrogativas. A Bíblia vai dizer que Deus então dá esta autoridade para Adão e fala para ele: mas da árvore tu não vai comer. E assim, queridos, Adão e a Eva não comeu por um período de tempo bom. Mas a Bíblia vai dizer que por um certo momento, quando Adão ele se calou, a serpente que estava naquela árvore, ela começou a falar ao coração da Eva. Queridos, eu já deixo uma palavra de Deus ao coração da igreja nesta noite. Quando nós que temos que falar não falamos, o diabo ele vai falar no coração de alguém. Quando aquele que tem que falar ele não fala, alguém vai falar na mente dele, alguém vai falar no coração dele. Era a autoridade de Adão falar com a sua esposa, era a liberdade de Adão estar ali com a sua esposa, lembrando a mesma e lhe dizendo: mulher, tudo Deus nos deu e nos constituiu com autoridade neste lugar, mas daquela árvore nós nunca podemos tocar. Mas a Bíblia diz, igreja, que Adão ele não fez muito a procedência, lembrança desta notória, e a Bíblia diz que a serpente começou a falar ao coração da Eva, e a mesma que por um período de fraqueza e calamidade, ela toca no fruto da árvore e ela come do fruto da árvore do conhecimento. E a Bíblia diz que não somente a ela, mas ela leva para o seu marido, o seu esposo Adão, e o mesmo também ele prova daquele fruto. A Bíblia diz que quando eles provam daquele fruto, a Bíblia diz que eles olham para um e o outro e eles sentem vergonhas de si mesmo, porque o conhecimento sobreveio sobre eles, a nudez caiu sobre o teu rosto, e a Bíblia diz que eles se envergonharam, cobriram as suas vestiduras. E a Bíblia diz que quando o Senhor vem a se apresentar ao entardecer do dia a eles, o Senhor chama: Adão, Adão. E o mesmo Adão, irmãos, que todo santo dia estava na presença do Senhor, está agora escondido, envergonhado, entristecido e cabisbaixo. Por quê? Porque por um certo momento, igreja, faltou sobre Adão as brancas, aleluias, o embranquecimento sobre as suas vestes e um óleo sobre a sua cabeça. Eu quero dizer, igreja, para nós nesta noite, independente do posto em que Deus tem te colocado, se tu és um mero membro do corpo e do sangue do Senhor, se tu és um cooperador da obra do Senhor, se você é integrante do grupo de jovem ou do ciclo de oração, independentemente do posto que Deus tem te confiado, uma palavra certa e direta da parte de Deus, Ele nos diz: mantenha o seu posto de prontidão, mas também branca as suas vestes, e não deixe o óleo faltar sobre a sua cabeça. Louvado é o nome do Senhor. Deus deu o melhor lugar para Adão e Eva, o melhor lugar que até chamou de paraíso, mas o melhor lugar não subesteve ali para eles a melhor presença. Por quê? Porque eles desobedeceram a palavra do Senhor. Então, queridos, mediante a Bíblia Sagrada, nós vamos ver meras situações em que homens e mulheres de Deus, eles esquecem esta palavra, eles esquecem desta predominância do sábio Salomão, onde diz que o sábio, o justo e o injusto, eles são homens e mulheres capazes de receber as mesmas coisas. Ou seja, o sábio pode enriquecer, o homem justo ele pode também enriquecer, o homem ímpio ele também pode enriquecer, mas há uma diferença do justo e
e daquele que não é justo. Há uma diferença do que teme a Deus e do que não teme a Deus. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Qual é a diferença? O justo, ele tem as suas vestiduras brancas, e sobre a sua cabeça não tem faltado óleo. Não tem faltado óleo, não tem faltado óleo. Quando você olha, meu irmão, para o sábio Salomão, ele falando que o sábio ele pode enriquecer e tornar-se rico, mas o ímpio que não serve a Deus, ele também pode prosperar a tua vida. Mas a maior riqueza do homem nesta terra não é a sua finança, mas o maior prodígio do homem, do jovem, do cristão na face da terra é ele ter as suas vestes brancas. É o homem poder olhar para si mesmo e dizer: eu estou fraco e abatido financeiramente, eu não estou com o meu corpo físico muito bem, estou abatido com algumas enfermidades, mas alguma coisa eu sei, a minha cabeça não tem faltado o óleo precioso do Espírito Santo. E esta é uma coisa boa, igreja, para nós. Por quê? Porque ainda que nós não temos prodígios e muitas coisas, mas se a nossa veste ela está branca, e se a nossa cabeça tem óleo, o salmista ele vai dizer uma certa palavra e vai ser concluído dizendo: quem é que vai habitar no templo? Quem é que vai morar no lugar santo? E ele vai dizer: aquele que é limpo de mão e puro de coração. O Salomão vai dizer do homem justo: ele tem a sua veste branca, ele tem azeite na sua cabeça, ainda que lhe faltam algumas coisas, ele tendo isso, ele tem tudo para louvar o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, para mim não tomar muito tempo, que alguns grandes homens de Deus caíram em lugares dificultosos mediante a Bíblia Sagrada. Alguns grandes homens e mulheres de Deus passaram por provações e tribulação, tentação, mas eles não deixaram as suas vestiduras se corromperem. Ainda que mediante as certas situações que eles passaram, muitos homens, pais de famílias, eles não deixaram o óleo faltar sobre a sua cabeça. Porque não falar do sábio homem Jó, um dos grandes patriarcas. A Bíblia diz que Ezequiel vai falar no seu capítulo 22, se não foge a minha lembrança, vai dizer Ezequiel que 3 homens de Deus são constituídos como homens segundo a vontade plena e constituinte de Deus. Quem são eles? O primeiro dele é Jó, o segundo dele a Bíblia diz que é Noé, e o terceiro homem a Bíblia diz que é Daniel. Esses homens, irmãos, foram homens segundo o coração de Deus. Foram homens que Deus diz ainda que uma cidade toda está rebeliada contra mim. Se esses 3 homens estiverem dentro de uma cidade, eu livrarei eles daquele lugar, mas meterei fogo naquele lugar. Mas esses 3 homens não têm faltado azeite sobre a sua cabeça. Sobre esses 3 homens Ezequiel vai falar que eles não corromperam as suas vestiduras. A Bíblia vai dizer, igreja, que esse homem chamado Jó, com toda a autoridade, irmão geral, de sabedoria, de entendimento, a Bíblia diz que era o mais rico do Oriente, o mais sábio, o mais esperto, um homem que não tinha nada e de repente cresceu no Oriente a tornar-se o mais rico, o imperador do Oriente. A Bíblia diz que este homem, irmãos, com toda a sua riqueza, ele fazia contínua oração pelos seus filhos. Além de oração, a Bíblia vai dizer, igreja, que ele fazia contínuo sacrifício a Deus pelos
seus filhos. Eu venho te trazer uma palavra para você que é pai. Ei, pai, não desiste do teu filho, ainda que teu filho ele não tenha andado na igreja com você, ainda que teu filho não tenha te agradado da melhor maneira, mas eu quero te dizer, se a tua cabeça tem azeite, pai, se a tua veste ainda está branca, pai, usa desta autoridade que Deus tem te dado e roga a Deus pelo teu filho, porque este mesmo azeite que desce sobre a tua cabeça continuamente, ele pode descer na cabeça do teu filho, ele pode visitar a tua filha, ele pode tirar do lamaçal do pecado, do charco de lodo, e pode Deus colocar um cântico na boca dele e fazer proezas na vida dela. Ei, pai, não desista do teu filho, louvado é o nome de Jesus. O interessante na vida de Jó é que a Bíblia não fala se os seus filhos também temiam ao Senhor, mas ainda no capítulo 1, igreja, a Bíblia vai dizer que eles estavam em uma certa ocasião juntos na casa do primogênito bebendo, e não era água. Não vamos aqui conjecturar o que era, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que independente da fé dos seus filhos, o Jó ele fazia contínuo sacrifício a Deus. E mediante esta palavra eu necessito dizer aos pais: qual é o sacrifício que você tem feito a Deus pelo teu filho, pai? Qual é o sacrifício, mãe, que você tem feito pelo teu filho? Tem ao menos orado, clamado, consagrado, buscado, feito propósito, campanha, voto por ele? Qual é, pai, mãe, o sacrifício que você tem feito a Deus pela tua parentela? A Bíblia diz que com toda sabedoria e entendimento, Jó ele fazia contínuo sacrifício a Deus pelo teu filho. Mas sobreveio uma certa ocasião na vida de Jó em que o vento veio e quebrou a casa, o esteio, desceu tudo e matou 7 filhos homens e 3 filhas mulheres de Jó. Ele perdeu 10 filhos de uma vez só. A perda, irmãos, muitas das vezes é necessária na tua vida. A perda muitas das vezes é necessária na minha vida. Mas muitas das perdas que nós passamos é Deus imaculando nós, igreja. Muitas das tribulações que nós passamos, momentos dificultosos, momentos tristes, momentos angustiosos, nós abaixamos a cabeça e falamos que não dá mais para continuar, mas é Deus querendo lapidar a tua vida de alto a baixo, é Deus querendo ver se na sua momento de tristeza tu vai deixar a tua vestidura sujar com o pecado, é Deus olhando no momento da calamidade se tu vai deixar o azeite faltar sobre a tua cabeça. Então, igreja, no momento em que tu estiveres passando, independente da situação que passe, Deus está dizendo: ainda que falta o arroz e o feijão no celeiro, ainda que o salário não cai mensalmente na conta, ainda que a saúde física não está boa, oh glória, mas se tem azeite na cabeça tem tudo, mas se tem branquimento na sua veste, Deus está dizendo: você tem tudo. Ainda que muitas coisas estão difíceis, a Bíblia diz que o justo nos últimos dias ele vai viver da fé, e a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quando nós falamos de azeite, quando nós falamos de branquear as nossas vestiduras, eu já me lembro, igreja, que Jesus ele fala que o sangue do Cordeiro pode perdoar o pecado e tornar a veste suja do homem mais branca do que a branca lã. Então, quando o homem ele passa a prova, passa a luta, mas ele não larga o sangue de Jesus, ele não larga a ceia do Cordeiro, ele não larga a comunhão com Jesus. O ímpio pode dizer: não vai vencer, mas Deus está dizendo: ainda que tu fala que não vai vencer, está tendo vestidura branca, está tendo azeite na cabeça, ele vai vencer em nome de Jesus. O segredo
vai dizer que para nós manter as vestiduras brancas é só no sangue do Cordeiro, porque o que limpa pecado é o nome de Jesus, o que limpa pecado é a pessoa bendita de Jesus. Quando o sábio Salomão fala que quem tem as vestes brancas é porque ele está impune ao pecado, ele está abraçado com Jesus Cristo, ele está alienado com o Senhor Jesus Cristo, ele está falando do sangue de Jesus. Ele me limpou do pecado, ele me limpa do pecado, e se preciso vai me limpar, mas hoje pecado tu não tem vez na minha vida. Jesus Cristo chegou aqui primeiro, então é só Jesus, irmãos, para nos limpar as nossas vestes. Enquanto nós temos Jesus, é o que a irmã falou, eu passei 10 anos, 8 anos sofrendo calamidade, dificuldade, aborrecimento, entristecimento, mas havia, irmão, algo de Deus na vida, há algo de Deus na tua vida que não te deixa desviar, há algo de Deus na tua vida que não te deixa calamidade te aborrecer, tem algo de Deus aí dentro que não te deixa desviar, e tu sabe o que é? É o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus Cristo, é o nome de Jesus que está rompendo, é a palavra viva, eficaz, sadia, edificante, que está tocando na tua vida e embranquecendo a tua veste. Não deixa tu desanimar, louvado é o nome de Jesus. Glória. Mas o sábio Salomão, ele também fala de azeite na cabeça. Quando nós olhamos, ele falando sobre azeite na cabeça, nós já vamos logo lembrar, querida igreja, da pessoa bendita do Espírito Santo. Nós já vamos lembrar diretamente da pessoa bendita do Espírito. Mas lembra, igreja, que para nós recebermos a porção do Senhor, o azeite descendo sobre a cabeça e o azeite permanecendo em nossa cabeça, o que recebe o azeite, irmão, não é o corpo. Quem recebe azeite, quem aloja o azeite é vaso, louvado é o nome do Senhor. Quando as irmãs estavam cantando, falando de vaso de alabastro, o Senhor, confirmando a mensagem, estava dizendo: tem muito vaso que até recebe azeite na cabeça, mas escorrega pelo pé e desce pelo chão. Mas nesta noite Deus está dizendo: a minha palavra, ela vai bastar na tua vida. E nesta noite vasos vão receber o azeite, e o azeite não vai descer pelo corpo abaixo, vai passar para baixo, mas o azeite vai permanecer dentro do vaso. É dentro do vaso que Deus quer alojar o azeite, é dentro do vaso que Deus quer confiar a porção do azeite, é dentro do vaso que Deus fala aos sábios dizendo: olha, numa casa não há somente um tipo de vaso, numa casa não há somente vaso de honra, numa casa não há somente vaso de desonra, mas há também vaso de barro, há vaso de pau, há vaso de honra, há vaso de desonra. Mas você que tem veste branca, oh glória, você que tem azeite na cabeça, aleluia, é vaso de barro, para que quando Deus depositar o azeite, o barro ele não se gloria, o barro ele não se honra, mas o barro ele recebe o Espírito Santo, ele guarda o Espírito Santo. E o salmista fala: aquele que ouve e guarda, ele é justificado, é abençoado, é aventurado, porque é vaso de barro na presença do Senhor. É vaso de barro, irmãos, é vaso de barro. Tem que ter um vaso de barro, tem que ser barro para que Deus possa imolar. Porque se for vaso de pau, aleluia, Deus ele não tem muito compromisso, porque o pau, irmãos, ele seca e destrói, só serve para queimar. Jesus ele já disse: a vara que está em mim ligada, que não é fruto, corta ela e joga no fogo, porque é pau. O pau quando seca não presta, mas o pau, irmãos, ainda que esteja seco, duro,
aquele vaso, oh, glória a Deus, e só quem está sendo moldado, só quem está sendo imolado, só quem já passou na mão do oleiro, levanta a sua mão e louva Ele nesta noite. Para receber o Espírito Santo, o azeite na cabeça tem que ser vaso de barro, igreja. Tem que passar pela mão do Senhor e tem que aceitar ser moldado por Ele também, aleluia. Mas eu te digo uma coisa: ainda que as mãos do oleiro está pegando muito pesada no barro, olha, ainda que as mãos do oleiro está amassando bem o barro, está jogando bastante água para amolecer o barro, e está pesado, mas é melhor a mão do oleiro, igreja, do que cair nas mãos do homem. O próprio Senhor diz: olha, é bom temer ao homem, mas teme ainda Deus, que não tem, aleluia, louvado ao nome de Jesus, louvado ao nome do Senhor, teme a Deus, porque Deus é misericordioso, mas o homem, ele não tem misericórdia. O homem, ele não tem misericórdia. A própria Bíblia já diz que maldito é o homem que confia no outro homem, porque não tem misericórdia. Mas quando a igreja de Cristo Jesus, nós somos vaso de barro e estamos passando na mão do oleiro, ainda que está doendo passar pelas mãos do Senhor, mas eu te dou uma palavra dizendo: depois que você vencer a mão do Senhor, te prepare, igreja de Cristo Jesus, porque o azeite vai descer com força. Deus, ele não deposita azeite em qualquer tipo de vaso. Primeiro, irmãos Hamilton, Deus, ele molda o vaso, Deus trabalha no vaso, quebra, molha ele, estanca ele todinho, mas forma do jeito dele. Mas depois que o vaso passou pela mão do oleiro, Deus está dizendo: Espírito Santo, pode descer nele, pode encher até a tampa, até tornar ele, porque esse aí está preparado para receber o azeite. Então confie no Senhor, igreja, e suporte a mão do Senhor. É Deus querendo depositar o azeite em tua cabeça, é Deus querendo confiar em ti mais um pouco. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, numa certa oportunidade, ele recebe de Deus uma visão, e um varão chamado do outro lado da Macedônia atravessa e vem e nos ajude aqui do lado de cá. E a Bíblia diz que Paulo se preparou com a comitiva dele e atravessou a Macedônia, presbítero Zaqueu. Quando ele atravessou a Macedônia, ele encontrou alguns varões, abençoou e foi ter ali com eles. E a Bíblia diz que ele subiu para adorar o Senhor. Quando ele sobe, ele encontra uma mulher chamada Lídia. E esta mulher não servia ao Senhor ainda. Mas Paulo foi pregando uma palavra, aquela mulher se converte. Aquela mulher é batizada. E a Bíblia diz que ela continuou ali no ministério do apóstolo Paulo, abençoando, cooperando e ajudando ele. Quando a Bíblia diz que aquela mulher se converte, o azeite desceu na cabeça dela, as vestes dela, que era suja, tornou em veste branca. E a Bíblia vai dizer, irmão, só pode, evangelista Hernandes, que os demais membros da família dela viu a mudança de vida dela, viu mudança de comportamento na vida da Lídia, viu que ela foi liberta, transformada, ela foi mudada. E a Bíblia diz que com a conversão daquela mulher, toda a tua casa também se converteu ao nome de Jesus Cristo. Ou seja, quando alguém dá liberdade para Deus mudar a história dele, quando alguém dá liberdade para Deus trabalhar no vaso dele, para Deus limpar a vestidura dele, quando alguém dá liberdade para Deus depositar o azeite no vaso dele, alguém está te observando, alguém está te vendo, igreja. Muitos olham sua tristeza, muitos olham a tua calamidade, teu sofrimento, tua provação, tua
movesse verdadeiramente, ela vai vencer o deserto, se ele vai vencer a tempestade. E aí, irmão, quando tu vence, tu ganha uma alma para Jesus com o seu testemunho. Louvado é o nome de Jesus. A Lídia se converteu e batizou. O povo olhou para ela e toda a sua casa também aceitou a Jesus. E eu quero te dar uma palavra tremenda nesta noite. Qual testemunho como homem, pai de família, mulher de família, jovem de família, tu tem dado para os demais membros da tua casa? Tu está como Lídia, fazendo um bom testemunho, servindo a Deus direitinho e lutando para ganhar a tua família? Ou tu está relaxado, desacreditado, aleluia, oriundo, cocheando? Eu fico na igreja, eu não fico na igreja, eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Mamon? Ei, qual tem sido o teu testemunho, diz o Senhor dos Exércitos? Tu está lutando para ganhar a família, crente? Ou tu está lutando para esparramar tua família? Tu luta para agregar ou para esparramar? Tu é vento que assopra ou tu é vaso que ajunta? Louvado é o nome de Jesus. É a palavra do Senhor nesta noite, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele converte ali aquela mulher com a tua palavra, com o seu ensinamento, o Espírito Santo salva aquela mulher para o reino de Deus. A família dela olha o observamento dela e também entrega a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que Paulo ele sobe para adorar o Senhor, e Paulo está andando, pregando, um homem sedento por almas, e de repente uma mulher que tinha um espírito maligno das trevas, um espírito endemoniado de adivinhação, igreja. A Bíblia diz que aquela mulher se levanta dentre a multidão, levanta a voz e fala: esses homens a quem a prega são homens de Deus. Paulo está pregando a palavra, o compromisso dele é com Jesus. Ele não é aquele homem que quer status, quer referência, quer curtida, quer compartilhamento. Ele quer que o nome de Jesus cresça, vai adiante, vai avante, e ele não liga o que aquela mulher fala, e ele está pregando, cantando, louvando, e a mulher está atrás dele no meio da multidão dizendo: esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus, esses homens a quem vocês ouvem são santos homens de Deus. E daí, irmãos, a Bíblia diz que no tardar Paulo olhou para aquela mulher e virando para ela, levantou a mão dele que tem azeite. E quem levanta a mão que tem azeite, irmão, o negócio cai por terra mesmo. Oh, aleluia! A mão que tem azeite, a mão que tem autoridade, que tem unção, Deus ele usa mesmo, irmão. É como a irmã está falando aí, não teve como eu ir, mas eu orei ao meu Deus, estendi a mão com a Bíblia, e Deus fez proeza naquele lugar. Oh, glória a Deus! Mas quando a mão, irmão, é estendida, que não tem azeite, está aquele negócio falido, não tem óleo, não tem unção, não tem presença, é aquele negócio bagunçado, alastrado, não dá nada, não acontece nada, e passa vergonha, como os discípulos apanhando de demônios. Mas quando Paulo levanta a mão cheia de unção, ele vira e fala: sai dela! E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher caiu por terra liberta, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Porque, irmão, a pessoa que tem azeite é diferente, a pessoa que tem a veste branca é diferente, a pessoa, irmão, que tem a veste branca, Zacarias ele já fala no seu livro, tornar novamente, nós vamos tornar e ver a diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus e do que não serve a Deus, do que tem compromisso e do que não tem compromisso. Nós estamos vendo quem verdadeiramente serve a Deus. Amém. E nós vemos, irmãos, e a Bíblia vai dizer
que quando Paulo vira para aquela mulher e repreende aquele espírito maligno na vida dela, aqueles homens que ganhavam dinheiro com ela, dedou Paulo, fizeram panelinha e queimaram ele. E a Bíblia diz que prenderam a Paulo. E eu te dou uma palavra: cuidado com aqueles que têm elogiado o teu ministério. Cuidado com aqueles que chegam na tua vida, te tocam no ombro e falam: rapaz, tu é abençoado. Cuidado, peça a Deus discernimento. Como a irmã Maria Ivete disse na reunião nossa aqui, tem que ter espírito, irmãos, de Deus, e tem que ter, aleluia, louvado é o nome de Jesus, o dom do discernimento. Temos que ter, irmãos, porque muitas das vezes é o espírito maligno das trevas querendo nos abençoar, nos encher o nosso ego e nós perder a bênção do Espírito Santo. Então faça como Paulo, tá? Deixa quem não tem compromisso para lá. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Mantenha o azeite sobre sua cabeça e o óleo, aleluia, sobre a sua cabeça e a sua veste branca. O seu compromisso é com Jesus, o compromisso de Jesus é com você. Louvado é o nome de Jesus. Mas Paulo, ele foi lá por meio das externas, foi chicoteado. A Bíblia diz claramente, Atos do seu capítulo de número 16, que Paulo recebeu açoites e varadas, mas não deixou o azeite parar na sua cabeça. Ainda que levou a ceia, açoites e chicoteadas, as vestiduras dele não se contaminaram. Não se contaminaram. Isso aqui é tremendo, irmãos. A espiritualidade bíblica nesse texto é tremenda. Importe o que você esteja passando, apanhando ou sendo elogiado, mantenha as suas vestiduras brancas. Consegue fazer isso? Recebendo o elogio, o irmão Zé Milton, ele estava pregando. Sendo açoitado, não faltava óleo sobre a tua cabeça. Indo para as externas, preso, à meia-noite ele estava cantando e orando, e Deus enviando o terremoto. Ei, eu quero te trazer essa palavra, é profética. Se você não tirar a mão do seu arado, se você não deixar sua vestidura sujar com o rebolão de pecado desse mundo, se você não deixar o azeite faltar sobre a sua cabeça, a qualquer momento Jesus ele vem vindo aí. A qualquer momento Jesus ele vai se apresentar para ti. Eu não sei como que ele vem no terremoto, numa nuvem de fogo, numa nuvem de glória. Eu não sei como que ele vai se apresentar, mas eu sei que ele vai trazer a providência para aqueles que mantêm a veste branca. De repente o apóstolo vai dizer: filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. A qualquer momento ele vai se manifestar. A qualquer momento ele vai aparecer. Ele vai levar só quem tem veste branco, glória. Ele vai levar só quem tem compromisso com ele. É só quem tem azeite na cabeça. É só quem tem, irmão. Você que está sem peça nessa noite, mas não fica sem, porque em breve Jesus está chegando. Em breve Jesus está chegando. Em breve ele vai aparecer. Não sei se com terremoto, não sei se numa coluna de fogo ou no redemoinho como levou Elias, mas ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer, igreja. E nós precisamos estarmos com as nossas vestiduras brancas, com azeite na cabeça, com as vestes brancas e com azeite na cabeça. Não esqueça desta passagem bíblica. Independentemente do posto que Deus tem te colocado, não deixe faltar as vestiduras brancas. Sede fiel no pouco, com veste branca
E no muito Deus vai te colocar. Quando você chegar no muito, mantenha as vestiduras brancas, em nome de Jesus. Se pôr de pé, igreja, para a glória do Senhor.